em levar o seu público, associados da casa, em começar a trabalhar já para que a conscientização tanto dos profissionais da área da contabilidade como dos empresários, mais os empresários que nós da contabilidade. Mas o objetivo é tentar levar de uma forma simples, aqui o Wilson é o palestrante de hoje, a outra palestra foi feita pelo Márcio, e o objetivo é trazer de alguma forma simplificado um assunto que é altamente técnico, mas tentar desmistificá-lo quanto é importante o empresário na sua gestão de controles internos, mudar a sua cultura, mudar os seus procedimentos diários e o alinhamento do profissional de contabilidade, tanto seja esse profissional da área da contabilidade do departamento interno ou o profissional terceirizado. Então, com esse, Demício, por favor, o presidente virá? Não, né? Então acertamos já na abertura. Esse alinhamento, o quanto ele é necessário, porque há um mito que às vezes ou o profissional de contabilidade transfere sempre tudo para o seu cliente ou o seu patrão, ou o seu patrão ou o seu cliente transfere tudo como sendo responsabilidade do profissional de contabilidade. Então a associação comercial, preocupada com os conflitos que poderão vir, que já estão advindo, que o processo já está em plena validade jurídica, né? A associação comercial preocupada com isso chama o seu público para nós batermos um papo. Vamos assim, o título palestra é muito imponente. Aqui é um bate-papo, o Wilson vai fazer de uma forma didática, o Wilson é empresário de contabilidade, é assessor, tem uma experiência muito grande em logística de sistema também, e ele vem exatamente para tentar aí transmitir a preocupação nesse sentido. Tá? Agradeço imensamente a presença de vocês, como o presidente disse, né, ter deixado seus afazeres para vir aqui às 16 horas, a gente sabe como é difícil, trânsito, enfim, mas a gente fica muito contente e, sobretudo, é um privilégio estar aqui fazendo essa apresentação para vocês. Né? O tema SPED fiscal, escrituração fiscal digital, PIS, COFINS, é um tema um pouco complexo, né? É um tema que tem um impacto muito grande nas empresas. A gente vai procurar abordar esse tema de uma forma leve, prática, para que vocês entendam quais serão as providências a serem tomadas para cumprir essa obrigação, né? Se é que já não foram tomadas, se há falta ainda alguma coisa, né? Tanto da parte do empreendedor, do gestor da empresa, como da parte do seu contador, seja ele interno ou uma organização contábil terceirizada. Não há nenhuma pretensão em esgotar o assunto, até porque o tempo é escasso, né? A gente não vai ter tempo, a gente vai abrir aqui para perguntas ao final, né? Vamos procurar responder todas, aquelas que não der para responder hoje, se deixarem os e-mails, etc., a gente responde. Mas vamos procurar, como o presidente disse, transformar isso aqui num verdadeiro bate-papo. Vamos lá. O sistema público de escrituração digital, ele tem 3 pilares. Todos vocês já devem ter conhecimento disso. O primeiro pilar é a nota fiscal eletrônica, conhecimento de transportes eletrônicos. O segundo pilar é a escrituração contábil digital. O terceiro pilar é a escrituração fiscal digital, que agora está subdividida em escrituração fiscal digital ICMS e IPI e escrituração fiscal PIS e COFINS. Nós não vamos entrar nesse tema escrituração fiscal ICMS e IPI, até porque pouquíssimas empresas são obrigadas, mas é importante verificar que a Secretaria da Fazenda ela está paulatinamente soltando listagens, né, daquelas empresas que são obrigadas a entrar nesse regime. Tem até 2014 o prazo para que todas as empresas contribuintes do ICMS e do IPI entrem no SPED fiscal também.
né? Mas nada impede que a Secretaria da Fazenda antecipe. Diferentemente do SPED PIS/COFINS, né? Da escrituração fiscal PIS/COFINS, que já está valendo desde o mês de abril, né? Para algumas empresas, outras entraram em julho, a gente vai ver mais minuciosamente à frente, e a grande maioria delas entrarão em janeiro de 2012. Quais são os objetivos do SPED? Né? Aonde está inserida a escrituração fiscal digital do PIS e COFINS? Em primeiro lugar, integração entre os entes federativos, municípios, Estado e União. O SPED, ele pretende fazer com que os entes federativos troquem informações tributárias entre si. Também é um objetivo do SPED a racionalização das obrigações. E a gente deseja que isso aconteça o mais rápido possível, porque o que a gente está vendo é um SPED como uma obrigação nova, mas aquelas obrigações velhas ainda continuam existindo, né? Então há um desejo de que essa premissa, que esse objetivo de racionalização se concretize, né? E a agilidade na apuração de eventuais ilícitos tributários, né? Então, o que vai acabar acontecendo? O SPED, ele dá ao governo uma ferramenta muito poderosa para que, de uma maneira muito rápida, muito célere, consiga apurar diferenças tributárias, valores pagos indevidamente, apurações incorretas e o SPED fiscal, a escrituração fiscal digital do PIS e COFINS também está inserida nesse contexto. É uma mudança radical, né? Troca-se aquela papelada, aqueles livros em papel, né? Aquele arquivo monstruoso por arquivos digitais. Na verdade, o SPED, ele pretende colocar todas as informações tributárias dentro de um pacote digital, para que ele analise as espécies de tributos que ali estão inseridos. Há uma inversão de papéis com a implementação do SPED. Antes, os fiscais, os inspetores fiscais, os auditores fiscais, iam até as empresas para verificar os livros, né? E aí era constatado ou não alguma irregularidade. O que ocorre hoje? Os contribuintes encaminham os seus livros para o fisco de maneira eletrônica e digital. Então, as informações estão à disposição do fisco para que ele faça as verificações que julgar necessária, né? Então, não há mais aquele problema que existia antes para a fiscalização de ter que ter tempo suficiente para fiscalizar o contribuinte dentro do período prescricional. As informações já estão lá e à disposição, né? É um verdadeiro Big Brother fiscal. O contribuinte, ele está monitorado pelo fisco toda hora que é encaminhado um arquivo digital, com as informações tributárias ali contidas. Então, o fisco tem condição de fazer análises, muitas vezes mensais, um acompanhamento mensal de como anda a base de cálculo dos impostos dos contribuintes, os pagamentos, enfim, como anda o desenrolar dos negócios do contribuinte do ponto de vista fiscal. Quem está obrigado a adotar a escrituração fiscal digital PIS e COFINS? Parece que não há dúvidas, né?
Mas existem alguns detalhes na escrituração fiscal digital do PIS/COFINS diferente do SPED contábil e do SPED fiscal do ICMS e do IPI. Então vamos ver. Quem está obrigado? Todas as pessoas jurídicas optantes do lucro real, presumido ou arbitrado. Eu falo todas, tá? Quem está dispensado? Os optantes do simples e as entidades isentas. Mas quem está dispensado pode, de maneira facultativa, cumprir essa obrigação e vir a usufruir de alguma dispensa de obrigação acessória quando, por exemplo, se a DACOM, se essa obrigação vir a substituir a DACOM, ela pode deixar de entregar a DACOM e passar a entregar a escrituração fiscal digital. Só que tem um aviso importante, e aí está a primeira diferença entre o SPED de maneira geral e a escrituração fiscal digital. Qual é? A escrituração fiscal digital do PIS e COFINS vale também para sociedades simples, sociedade de advogados, né? Sociedade de arquitetos, aquelas sociedades que têm registro em cartório, não na junta comercial, diferentemente do SPED contábil, que só vale para sociedades empresárias, onde o registro é feito na junta comercial, né? Então isso já é uma grande diferença entre a escrituração fiscal digital e o ICMS-IPI e a escrituração contábil digital em relação à escrituração fiscal digital do PIS/COFINS. A escrituração fiscal digital do PIS e COFINS, na verdade, ela é um segundo passo, uma segunda medida que a Receita Federal impõe aos contribuintes para inibir compensações infundadas. A primeira medida ela foi tomada em 2010, onde criou-se uma multa isolada de 50%, que incidia sobre créditos compensados indevidamente. O resultado foi muito bom, né? Cerca de 50% no pedido de compensação de créditos foi reduzido, né? Então, espera-se que, com a escrituração fiscal digital do PIS e COFINS, aconteça o mesmo êxito, né? Mas o objetivo principal da escrituração fiscal digital é identificar irregularidades, sejam elas na modalidade adotada pelo contribuinte para pagar o PIS e COFINS, ou na apropriação de créditos naqueles casos de contribuintes que estão no regime não cumulativo, né? Então, com a escrituração fiscal digital, vai ser possível identificar eletronicamente se há algum aproveitamento de crédito indevido, né? Se aquele tipo de serviço tomado pelo contribuinte, que está no SPED, no regime não cumulativo, ele é pertinente, né? Se aquela compra de mercadoria realmente representa um crédito lícito para fins de PIS e COFINS. Então, com essa escrituração fiscal digital do PIS e COFINS completa, o fisco vai ter uma ferramenta poderosíssima para apurar essas irregularidades. Poxa, mas por que tanta preocupação com o PIS e COFINS? Por que não inventaram uma ferramenta para controlar o imposto de renda na fonte? Por que não inventaram uma ferramenta para controlar a CID? Por que o governo está implicando com o PIS e com a COFINS? Porque dos 798 bilhões de reais arrecadados no ano de 2010,
23% é das contribuições do PIS e da COFINS. Então, se a gente tirar a contribuição previdenciária devida ao INSS, o PIS e COFINS é o campeão de arrecadação, né? Então, a Receita Federal, ela encontrou nesse mecanismo uma maneira muito eficaz de controlar a arrecadação desse imposto, né? Esse imposto, na grande maioria das empresas, é o que mais representa custos com tributos por se tratar de um imposto indireto. Ele incide sobre o faturamento. Dá uma licença, meu senhor. Pois não. Tem um senhor que está de pé ali, olha, tem uma cadeira aqui que o senhor poderia se acomodar aqui. Fica à vontade, viu? Tá? Obrigado. Então, esse é o motivo pelo qual foi desenvolvida uma ferramenta específica para a COFINS e o PIS, para controlar estas contribuições indiretas, né? Isso é importante. Todo mundo já ouviu falar que a escrituração fiscal digital, ela começou em abril de 2011 para as empresas monitoradas, né? As empresas optantes pelo lucro real, monitoradas pela Receita Federal, né? Aquelas que têm acompanhamento diferenciado. A partir de julho, ou seja, desse mês, já está valendo também para os demais optantes do lucro real, melhor dizendo. Com exceção das instituições financeiras, de seguradoras, de operadoras de plano de saúde, vigilância e transporte de valores. Mas a partir de 1º de janeiro de 2012, todas as empresas que não se enquadraram nas hipóteses de abril e julho acabam por adentrar nessa obrigatoriedade do uso da ferramenta, né? do cumprimento dessa obrigação. Como a gente já disse, com exceção do Simples Nacional e das entidades sem fins lucrativos. Perfeito. Mas, poxa, recentemente foi prorrogado. Foi prorrogado para 7 de fevereiro de 2012 a entrega de todas aquelas pessoas obrigadas a partir de abril e a partir de julho. E foi prorrogado para 7 de março de 2012 as empresas que entrarão em janeiro de 2012, as optantes do lucro presumido, por exemplo. É verdade que foi prorrogado o prazo de entrega, mas não foi prorrogado o prazo de vigência. Ou seja, quem deixar para gerar o arquivo da escrituração fiscal digital em 2012 está comprando uma briga enorme. Por quê? Como que você vai gerar um arquivo 6 meses depois, logo muito próximo ao prazo de entrega, sem ter certeza, sem ter testado, sem ter validado o conteúdo dele? É muito complicado. É muito complicado. E se tiver que fazer alguma modificação? O mês já foi encerrado. Os tributos já foram pagos. Então, como é que vai fazer isso? Então, mesmo com a prorrogação, não há motivo nenhum para o relaxamento, no sentido de você ter como gerar essas informações para o fisco e cumprir essa obrigação acessória. A partir de março de 2012, aquelas empresas obrigadas têm que entregar até o 5º dia útil do 2º mês subsequente a escrituração fiscal digital do PIS e do COFINS, né? Então, de novo, não é porque foi prorrogado o prazo de entrega que as empresas devem postergar o desenvolvimento da ferramenta para o cumprimento dessa obrigação. Muito pelo contrário, aproveitem a prorrogação
para fazer os testes necessários para que não tenham surpresa na hora de entregar. Tá? A previsão da Receita Federal é que em abril de 2011 entraram por volta de 10.300 empresas. Em julho de 2011, esse mês, entraram 180 mil empresas, mas a grande leva, o grande grupo de empresas está programado para o mês de janeiro do ano que vem, que vai ser cerca de 1.400.000 empresas cumprindo essa obrigação. E repito, não são somente aquelas empresas com registro na junta, sociedade empresária, né, que tem que entregar, como é no SPED contábil. As sociedades optantes do lucro presumido, ou do real ou arbitrado, simples com registro em cartório, também tem que entregar a escrituração fiscal digital. Tá? A operacionalização da escrituração fiscal digital. Como é que isso funciona? Né? Sem querer entrar em parte técnica de TI, né? Não há nenhuma pretensão nisso, mas a gente precisa explicar para os empresários, para os profissionais da contabilidade, como é que vai ser feita essa operacionalização, tentar traduzir isso de maneira didática. Na verdade, a escrituração fiscal digital do PIS e COFINS, ela está contida dentro de um único arquivo com a extensão TXT, chamado arquivo texto. Tá? Então, ali estão todas as informações necessárias e utilizadas na apuração da COFINS e do PIS. Né? Como que eu entrego isso? A gente já viu lá os prazos. É mensal. Todo mês teremos que entregar esta obrigação. Tá? Se eu tenho uma matriz e uma filial ou algumas filiais, eu tenho que entregar um arquivo digital para cada estabelecimento, um para matriz, outro para filial? Não. Ele é feito de forma centralizada. Né? Para isso, você tem que ter centros de custo, tem que ter um sistema parametrizado que informe que tal faturamento é oriundo da filial A, da filial B, mas há uma consolidação desses valores num único arquivo. E como é que eu valido isso e entrego? Você vai validar esse arquivo gerado pelo seu sistema ou pelo sistema da contabilidade, para quem tem a contabilidade terceirizada. A gente vai falar bem disso aí um pouquinho mais à frente. Isso aí vai passar por um validador da Receita Federal, para saber se a estrutura do arquivo está ok, né? Está dentro dos parâmetros, dentro das determinações da Receita Federal. Esse arquivo, ele tem que ser assinado com certificação digital. Seja ela eCPF ou eCNPJ. Tá? Tem que assinar. E quem não entregar, né, para não ficar redundante, né, eu nem coloquei aqui um slide falando sobre isso, qual é a penalidade? R$5.000 por mês. Tá? Então, é complicado. A gente vai sair de uma DACOM, que a multa é de R$500, não é isso? Para uma obrigação que a multa é de R$5.000. Tá? Perfeito. Vamos lá. Por mês de atraso, exatamente. Por mês de atraso. Atrasou 12 meses, são R$60.000, né?
Um ano de atraso e aí a coisa vai, né? Como essa escrituração fiscal digital tem que ser assinada com um certificado digital, é importante a gente também trazer essa informação para vocês. Existem 2 tipos de certificação digital para verificação da autoria. É o A1 e o A3. O A1, ele tem um melhor desempenho, ele é instalado na própria máquina, né? Ele tem uma maior compatibilidade com a maioria dos sistemas. E o A3? O A3 ele traz mais portabilidade. Ele pode ser via token ou cartão, aquele smart card. E ele tem mais segurança do que o A3. Posso assinar a escrituração fiscal digital do PIS e COFINS com os 2? Não, só o A3. A instrução normativa que criou a obrigação coloca como obrigatório o A3 porque exige um grau de segurança maior. É uma outra diferença do SPED contábil. Tá? É uma outra diferença da nota fiscal eletrônica. Pode ser o eCPF? Pode ser o eCNPJ? Pode, desde que seja o A3. Tá? Então isso também é uma outra informação importante. A gente está falando de arquivo, mas que arquivo é esse? Arquivo de papel? Como é que é esse arquivo digital? Arquivo digital é algo produzido eletronicamente pelo computador, aonde ali estão contidas, de maneira lógica, que o computador entenda, todas as informações que a empresa precisa preencher. O arquivo digital, ele é composto por blocos, né? Cada bloco tem uma função, né? Então, o que é o bloco? É isso aqui, ó. Então, a gente está mostrando o bloco 0, por exemplo. Ele tem uma estrutura hierárquica, cronológica, né? Ele começa no 1 lá em cima, termina no 990. Esse arquivo 0, por exemplo, ele contém o cadastro de clientes, o cadastro de fornecedores, né? Poxa, mas tem muita gente falando sobre registro. O que é o registro? O registro é a linha de um bloco. Ah, mas e o campo? O que é? O campo é um item de um registro. Tá? A gente tem que desmistificar um pouquinho isso. Não precisa ser nenhum técnico para saber o que está contido no arquivo. Claro que a gente não é obrigado a entender como é que o computador gerou isso. Mas a gente tem como alimentar o sistema para que ele gere o arquivo com o conteúdo correto, né? Quantos blocos, então, tem no arquivo digital da escrituração fiscal digital do PIS e COFINS? A gente tem o bloco 0, né? Que, entre outras coisas, tem o cadastro dos participantes. O que é o cadastro dos participantes? O cadastro do cliente, o cadastro do fornecedor. Tem o código dos produtos, que é obrigatório, a empresa tem que batizar os seus produtos com um código interno dela. Não é o NCM. O NCM é outra história. Tá? É um código da empresa. A empresa comprou um produto, ele tem que ter um código. E na hora que esse produto sair, ele tem que sair com esse código. A empresa não pode comprar um produto com um determinado código e na hora da venda batiza com outro número, né? A escrituração fiscal digital vai pegar esse tipo de anomalia, né? Tem o bloco A, que é destinado aos prestadores de serviços, né? Onde vão todas as notas fiscais de serviços emitidas. Tem o bloco C, que é para as empresas comerciais e industriais, sujeitas ao ICMS e ao IPI, aonde vão todas as notas fiscais modelo 1, modelo 55, né? Tem o bloco D, que é para as empresas de serviços cuja tributação é do ICMS, transportadora, né? Energia elétrica, comunicação, né? A gente tem demais informações no bloco F.
No bloco M, a apuração propriamente dita, né? Algum tipo de complemento na escrituração é colocado no bloco I. E no bloco 9, o fechamento do arquivo. O arquivo ele tem uma estrutura lógica, como a gente já falou. Se você se meter a editar o arquivo, ele não fecha. Tá? Então isso é feito como uma norma de segurança. Né? Então não adianta você querer manualmente acertar um arquivo TXT que depois ele não vai fechar lá no bloco 9, por exemplo. Né? Por que o EFD é melhor do que a DACOM? Por quê? A DACOM era tão boa, tinha tantas informações. Né? Poxa, olha só o que tinha na DACOM. Né? Poxa, a gente informava, no caso dos créditos, das compras, né? A gente informava aquilo que tinha sido comprado para revenda, não é isso? A gente informava aquilo que tinha sido comprado para insumo, aquele serviço tomado que está dentro do conceito de insumo, né? Os aluguéis, a energia elétrica, o leasing. Poxa, todas essas informações tinha na DACOM. Né? O que a EFD PIS/COFINS trouxe de novidade? Isso aqui, ó. É um detalhamento por produto. Tá? Então, vai ter que mencionar o código do produto, né, que entrou e que deu origem ao crédito, para que depois ele seja confrontado com o código do produto que vai dar origem a um débito. Né? E aí, se a empresa tem 1000 itens de estoque, essa tabela de código de itens terá que ter 1000 linhas. Né? O tipo do item também é importante. O que foi comprado é mercadoria para revenda, é matéria-prima. A gente não tinha esse detalhamento na DACOM. A gente tinha um detalhamento somado, financeiro. Qual foi o montante de compras para revenda? Agora eu estou perguntando quais foram os itens que eu comprei para revenda. É bem diferente, né? Também existem inovações quanto ao CST, o Código de Situação Tributária. Eu comprei um determinado produto que ele pode ter uma tributação especial, né, de PIS e COFINS. Eu tenho que informar. Por exemplo, a alíquota zero, eu tenho que informar. Né? Ou ele tem um percentual básico, eu vou ter que informar. Tá? Então, o crédito mudou bastante. Ah, mas o débito não tem problema. O débito é débito, não tem problema. Tem problema sim. Como é que era antes? A DACOM era até mais curtinha para as vendas. Né? Ela perguntava o valor, né, total do mês, né, dos bens ou serviços vendidos, demais receitas, se tinha alguma coisa vendida com alíquota zero, ela até fazia essa pergunta, se tinha alguma exportação, se tinha alguma mercadoria vendida isenta, se tinha alguma mercadoria que não tinha incidência, se tinha alguma mercadoria sujeita à substituição tributária do PIS e COFINS. Você colocava isso na DACOM, mas pelo montante do mês. Como é que fica na escrituração do EFD? Você vai ter que abrir isso aí por produto ou serviço. Ou seja, esse desmembramento não vale só para quem vende mercadoria. Ele vale também para quem vende e toma serviços. Tá? Mas como é que eu vou desmembrar os meus serviços? É pelo código da prefeitura? Não, é pelo código da Lei Complementar 116. Tá? Então, serviços tomados, você vai classificar, de acordo com a Lei Complementar 116, os serviços prestados, a mesma coisa. Poxa, mas o que o governo quer com esse detalhamento todo? Muito simples. Será que os créditos que você tomou nos serviços ou na aquisição de compras está dentro daquele conceito de insumo que a legislação determina? Você vai, nesse detalhamento, ter que evidenciar isso para ele. Tá?
Na Dacom, você pura e simplesmente fazia uma somatória de notas, valores financeiros, e colocava lá. Agora, o que está dentro daquele valor? Não sei, só se eu for fazer uma fiscalização. Agora, o fisco vai saber sem que ele tenha que ir visitar a empresa, né? Como que eu gero o arquivo fiscal, a escrituração fiscal digital do PIS e COFINS? A gente encontra duas formas de gerar esse arquivo, tá? Se a empresa tem um sistema que consiga gerar todos os blocos do arquivo para que ele seja finalizado, validado e entregue, a maneira seria essa: a geração integral da escrituração fiscal digital no próprio contribuinte, com a validação do seu contador interno ou da sua empresa de contabilidade terceirizada, tá? Então, o cliente, ele teria uma integração com as notas fiscais emitidas, teria uma integração com o seu sistema de estoque, e aonde todas as vendas fossem descarregadas na escrituração fiscal digital do PIS e COFINS, as compras a mesma coisa, o sistema fosse capaz de fazer a apuração, de alguma maneira a contabilidade teria como verificar a origem dos créditos e dos débitos, né, de alguma eventual compensação, para que na própria empresa fosse gerado o arquivo e entregue para a Receita Federal. Isso vai acontecer, por exemplo, com as empresas maiores, né? As empresas médias, né? Mas não com a grande maioria das empresas. O que vai acabar acontecendo na grande maioria das empresas? A empresa, o contribuinte, vai acabar gerando partes do arquivo da escrituração fiscal PIS e COFINS. Que partes são essas? O bloco 0, que é o cadastro de clientes e fornecedores e mais algumas outras informações. O bloco A, que são as informações contidas nas notas fiscais de serviços. E o bloco C, que são as informações contidas nas notas fiscais de venda de mercadoria. Tá? Esses blocos já trazem, devem trazer, toda a movimentação dos itens entrados e saídos, sejam eles mercadorias ou serviços, tá? Então, o que então o contador tem que fazer? Seja ele, aí no caso vai ser terceirizado, né? Ele vai ter que validar se aquelas entradas e aquelas saídas estão consistentes. E aí a gente tem alguns conflitos, que é muito importante que as empresas de software, da empresa terceirizada da contabilidade e do contribuinte se entendam entre si para falarem a mesma língua. Por exemplo, se você tratou uma mercadoria como unidade de medida quilo, na escrituração, e colocou numa nota fiscal KG, por exemplo, na escrituração fiscal não pode ser com QU, né? Então você precisa fazer com que as informações batam entre si, tá? E unir as empresas de software do contribuinte e da organização contábil é fundamental para gerar esses blocos necessários à empresa contábil para que ela posteriormente faça a apuração, insira outros créditos, outros débitos, algum tipo de compensação, valide as informações e entregue para a Receita Federal. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado na hora de validar os dados e na hora de fazer com que o sistema da empresa contábil converse
com o sistema do contribuinte para que a importação desses blocos tenha êxito. Senão a gente não vai conseguir gerar o arquivo com segurança. Por que tanto detalhamento? Por que o Fisco criou essa ferramenta com tantos detalhes? A gente já até falou um pouquinho disso no começo da apresentação. Em primeiro lugar, ele quer analisar eletronicamente, sem sair da cadeira, se a apuração do PIS e da COFINS está de acordo com a legislação. Você está aplicando a alíquota correta? Aquilo que você falou que é isento mesmo? Aquilo que você falou que é substituição tributária de PIS e COFINS é substituição tributária de PIS e COFINS? Ele tem um mecanismo de fazer essa checagem, tá? Ele vai conseguir, após essa análise, apurar eventualmente algum ilícito tributário e mandar a conta, sem sair da cadeira. O que significa isso? Ele quer evitar ir à empresa para fiscalizar, porque isso também é muito custoso para o fisco. Não é legal para ele ir fiscalizar uma empresa. Eu quero fiscalizar de maneira eletronicamente. Eu vou colocar a tecnologia ao meu serviço, a meu favor, né? A empresa, seja por qual meio ela adotar, gerar o arquivo da escrituração fiscal digital completo ou parcial, se ela não tiver um controle de estoque impecável, ela não vai conseguir fazer isso, tá? O que a gente tem visto, principalmente no caso das empresas que contratam escritórios, organizações contábeis? E que é a grande maioria. A empresa manda um relatório, uma planilha Excel. O que é isso? É uma fotografia muito básica do estoque em 31 de dezembro. Né? Sem nenhum tipo de consistência. Mas como é que você chegou nesses números? Que método você está apurando? Qual era o estoque inicial? Quanto você comprou e vendeu desse item para chegar no total em 31 de dezembro desse ano? Não é passada essa informação. Agora não tem jeito. Agora a empresa vai ter que ter um controle adequado, aonde ela aponte com precisão como que se chegou naqueles valores no final do ano. Como que se chegou naqueles valores no final do mês. Né? Para isso, é inevitável o uso de um sistema adequado. Ninguém vai controlar isso com planilha Excel. Não dá. Tá? Não dá. A não ser raras exceções, empresas que têm um estoque muito pequeno, né? E que tenha toda a cautela, né, nessas planilhas, etc. e tal. Mas a grande maioria não vai ter como controlar isso sem a ajuda de um sistema. Isso faz parte do controle interno das empresas. Né? Contador, gente, não faz controle de estoque. Quem faz controle de estoque é o sistema de vendas da empresa. Até para saber se eu posso vender, tem em estoque o que eu quero vender? Você entendeu? A contabilidade, ela tem como auxiliar no controle. Qual a metodologia que eu vou utilizar? O sistema está calculando direito? Sem dúvida nenhuma. Agora, operacionalizar o controle de estoque é muito difícil. Não tem como delegar essa função. Né? A empresa tem que controlar isso como controla o seu contas a pagar, como controla o seu contas a receber, né? Como controla os seus cheques emitidos, a sua conta bancária. Ela tem que fazer isso, não tem jeito. Tá? E os documentos fiscais? Os documentos fiscais é um outro problema. Tá? Não dá para ficar emitindo nota fiscal como se emitia alguns anos atrás. Né?
Nome do cliente, consumidor. Produto vendido, diversos. Não existe mais isso. Agora você tem que ter um código. Além do nome do produto, você tem que ter o código do produto. E você vai ter que ter comprado um produto com aquele código para dar origem ao que você está vendendo. É uma coisa lógica. E se você chamou o produto na entrada de XYZ, na saída você também vai ter que chamar ele de XYZ. Né? Você não vai... É aí que começam as inconsistências. Tá? Você tem que ter o preenchimento correto e completo do documento fiscal. A nota fiscal modelo 55, ela permite que o empresário gere, assine e encaminhe para a Receita Federal com vários campos em branco. Infelizmente, ou felizmente, até para não amarrar, até para passar por essa fase de adaptação. Mas esses campos em branco poderão comprometer a escrituração fiscal digital, porque o fisco não vai ter essa informação. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. É inevitável o uso de um sistema para emissão correta de nota fiscal. Nada contra o sistema da Secretaria da Fazenda, que é uma ferramenta gratuita. E ainda a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo teve essa preocupação em disponibilizar para o contribuinte um sistema de emissão de notas fiscais. Só que é um sistema que não tem consistência. Né? Ele não está integrado com o estoque. Ele não está integrado com contas a pagar, com contas a receber. Né? Ele é um sistema, é uma máquina de escrever no computador. Você vendeu um produto, não sei essa nova versão, mas até pouco tempo atrás, você vendeu um produto por R$100, mais um outro produto por R$100. Se você coloca lá assim, no valor total da nota R$100, ele aceitava. Ele não fazia essa lógica matemática. Precisa de uma empresa que tem um certo volume de notas, precisa ter um sistema de emissão de notas fiscais, onde você consiga parametrizar todos os códigos e que esteja integrado com o estoque, para que no momento da venda, no momento da emissão da nota fiscal eletrônica, automaticamente já haja a baixa no valor nos itens de estoque. Automaticamente já alimentou aquele bloco que vai compor a escrituração fiscal digital. Né? Precisa ter isso, não tem jeito. Tá? Nesse momento, nós estamos falando de empresas optantes do lucro real. Né? Aquelas empresas que estão no regime não cumulativo, que se apropriam de créditos. Né? Uma empresa, para fazer opção pelo lucro real, ela precisa ter estrutura interna. Tá? Porque senão é muito arriscado. Né? Tudo isso que nós estamos falando é para as empresas optantes do lucro real ou aquelas de acompanhamento tributário diferenciado. O layout para o lucro presumido ainda não saiu. Provavelmente terá um detalhamento menor, não muito menor. Né? Mas, para as empresas de lucro real, é importante saber se os seus controles internos estão adequados para atender essa exigência fiscal. Precisa ter toda a condição necessária para você gerar as informações. Tá. Tá. Então, foi até requisitado ao SESCOM uma análise de um esboço de um layout para o lucro presumido, mas, assim, a ideia é que a coisa não seja muito simplificada, não. Tá? Não é porque não vai tomar crédito que será menos complicado. Né? Até porque existem outras implicações tributárias. Né? Pode até ser que tenha um detalhamento menor, mas não muito descomplicado como é isso aí. Tá?
eles até estão interessados, né, na nossa opinião, né, enfim, querendo algumas sugestões, né? Então isso é importante passar para vocês. Mas ainda não saiu o layout definitivo. Nem para o lucro presumido regime de caixa, nem para o lucro presumido regime de competência. Que tem mais essa também, hein? Por isso é que não será tão simplificado assim. Porque os optantes do lucro presumido podem apurar PIS e COFINS por regime de caixa, pelo recebimento. Tem essa opção. Ou por regime de competência. E como é que o fisco vai controlar isso? Pela escrituração fiscal digital. Né? Controlar a modalidade e a forma de apuração. Continuando aqui. Sem ter as condições necessárias para gerar as informações, não vai ter jeito, como a gente já falou. Precisa ter pessoas. Não é qualquer pessoa que pode emitir nota fiscal. Eu estou falando do controle interno da empresa. Tá? A pessoa que emite nota fiscal precisa estar permanentemente em contato com a contabilidade. Seja contabilidade interna, seja contabilidade externa. Qualquer dúvida, recorra à contabilidade. Não faz parte das atribuições da contabilidade emitir nota fiscal. Nunca foi. Mas faz parte da contabilidade orientar como emite. Tá? Precisa ter um software adequado. Não precisa ser um SAP, um software milionário. Não é disso que nós estamos falando. Tá? Um software que se encaixe nas necessidades da empresa e nas possibilidades. Tá? Precisa ter um equipamento mínimo. Ninguém precisa ter um multisservidor. Nada disso. Nada disso. Tá? Um equipamento apto para gerar arquivos TXT. Tá? Não há, e aí precisa ver qual é o sistema que a empresa utiliza para os seus outros controles internos. Mas não é nada astronômico, né? Não é nada faraônico, não é disso que nós estamos falando. Para parametrizar tudo direitinho, cadastrar no sistema tudo direitinho, infelizmente, a Receita Federal, assim, na minha opinião, ela tem falhas na divulgação dessas coisas. Né? Não houve nenhuma campanha na televisão sobre SPED e PIS/COFINS. Mas houve, por exemplo, da nota fiscal paulista, não houve? Né? O que a gente está se deparando, já levamos ao conhecimento, né, presidente da Receita Federal, esse problema, né? As informações estão espalhadas no site da Receita Federal. Então, pô, mas cadê a tabela para eu cadastrar os produtos? Está aqui, ó. Está aqui nesse link aqui, no site da Receita Federal, lá em cima, no cabeçalho EFD PIS/COFINS. Você vai encontrar a tabela dos códigos de situação tributária para o PIS, do código de situação tributária para COFINS, do CFOP, né? Você vai conseguir encontrar todas essas tabelas que eles chamam de tabelas externas para parametrizar o sistema. Tá? Você também vai precisar de tabelas, olha só a falha, que não estão nem no site da Receita Federal. Você vai precisar, por exemplo, do código do município, dos seus clientes e dos seus fornecedores, que está lá no site do IBGE. Né? Você também vai precisar do NCM, já deveria ter de alguma maneira cadastrado até por conta do IPI. Né? Mas, às vezes, as empresas têm alguma deficiência nesse controle. Está lá no site da Receita? Tá, mas não está no lugar onde está o SPED fiscal PIS/COFINS. Né? A empresa também vai ter que se atentar aí às tabelas que dependem dela criar. A primeira delas é o cadastro dos participantes. O que é isso? Clientes e fornecedores. Nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ, tudo bonitinho. E aí a gente tem de novo aquele problema de conflito entre os sistemas. Por exemplo, você chamou a avenida de AV. Presidente não sei o quê.
no sistema no EFD PiscoFins, isso foi chamado de avenida por extenso. Então, precisa evitar essa divergência na nomenclatura das coisas. Por isso que é importante, para aquelas empresas que vão gerar o arquivo parcial para a contabilidade e depois gerar o final, fazer com que essas empresas de sistema conversem entre si. Tá? Tem o famoso cadastro de identificação de itens, e não só de produtos, como também de serviços. As empresas têm que batizar os seus produtos com um código. Tá? E não é o NCM, é um código interno da empresa. Como é que faz isso? É por árvore? O contador pode ajudar, tá? Na metodologia, né? Na recomendação, né? Mas a empresa que entende do produto dela, da família de produtos que ela vende ou dos serviços que presta, né? A natureza de operação é o CFOP, né? Que é aquela tabela básica, mas também vai ter que cadastrar, faz parte das tabelas internas. Informações complementares do documento fiscal. A gente não tem, às vezes, ICMS pago por substituição, conforme artigo tal, não sei o que lá. Você vai ter que cadastrar isso no sistema. Então, o código 1 se refere à substituição tributária. O código número 2 se refere a uma não incidência de alguma coisa, né? Você tem também, olha só, identificação das unidades de medida. É aquilo que a gente falou, quilo com K, quilo com Q, né? Você vai ter que cadastrar isso. E o pior, você vai ter que ter fatores de conversão das unidades de medida. Uma outra tabela. Eu compro um determinado produto por quilo e vendo por metro. Eu compro por metro, vendo por quilo. Eu compro por metro e vendo por peça. Então, qual é o fator que você utilizou para fazer essa conversão? Vai ter que estar numa tabela. Tá? Só que aí tem uma facilidade por um lado, mas que pode transformar-se num grande problema para a empresa. Por quê? Porque na hora de gerar a escrituração fiscal digital do PIS e COFINS, a exemplo da nota fiscal eletrônica, se tiver faltando alguma informação, como essas, por exemplo, método de apuração dos créditos, unidade de medida do estoque, data da entrada ou saída do produto, data da conclusão do serviço, o sistema aceita. O PVA da Receita aceita. Vai a informação em branco. Né? A informação vai em branco. Movimentação física do produto. Por exemplo, eu fiz uma remessa. Isso não é fato gerador de imposto. Se você não informar isso na EFD, passa, mas pode criar uma dúvida no fisco. Está lá como não obrigatório. Mas é uma informação importante para o fisco que você não forneceu, que está fazendo com que ele não consiga fiscalizar você de maneira eletrônica e aí pode provocar uma visita física, né? Como a gente falou, tudo tem que ser validado pelo programa validador e transmissor, que é o PVA, que você vai baixar lá no site da Receita, né? E o PVA, o que ele vai fazer? Você vai importar para ele o arquivo gerado ou pela empresa de contabilidade, ou pelo contribuinte, pelo próprio contribuinte, e aí o PVA ele vai validar o contexto do arquivo no sentido de que a estrutura dele, mas não o conteúdo. Uma outra diferença em relação ao SPED contábil. O SPED contábil também tem um PVA, não tem? Você importa a escrituração contábil, mas você não tem como editar. Se tiver alguma coisa errada, você tem que voltar para a contabilidade, gerar um outro arquivo e validar. O PVA do PIS/COFINS, ele
tem como editar. E aí tem um perigo enorme. Infelizmente, a gente tem notícias de alguns colegas que estão se atrevendo a digitar os itens de entrada e de saída dos contribuintes. Isso é um suicídio. Tá? É importante que os empresários saibam, né, que fazer isso sem o auxílio de um sistema é impossível. A não ser que ele tenha muito pouca movimentação, né? Porque é altamente perigoso gerar essas informações pela mão humana. Além do que, a venda já foi feita, a compra já foi feita. Cadê o controle de estoque, da data? Você entendeu? Vai ficar complicado adotar esse tipo de maneira de gerar a escrituração fiscal do PIS/COFINS. É importante que os profissionais que estão tendo essa postura, pode até estar vislumbrando isso como uma oportunidade de negócio, mas também estejam cientes dos riscos que estão sujeitos caso o contribuinte seja multado por uma informação errônea de controle de entrada e saída de itens de estoque. Tá? Isso aí é controle de estoque da empresa. Tanto o manual do EFD PIS/COFINS, como o PVA, estão nesse link no site da Receita Federal, dentro do SPED, dentro do EFD PIS/COFINS. Tá? O manual é importante todos lerem. Tá? O contador, tá? A empresa de software do contador, a empresa de software do contribuinte e, se o contribuinte tiver paciência, também o contribuinte. Tá? Porque realmente ali tem informações precisas sobre como o arquivo deve ser gerado. Tá? Assim, até para nós que não entendemos muito de TI, você consegue entender o conceito das coisas. Tá? O que se espera com aquelas exigências? Aonde que está pegando a coisa? Né? Uma outra coisa super interessante, como a gente já falou lá no começo da apresentação, a grande maioria das empresas não está na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, certo? Até agora parece que um pouco mais de 19 mil empresas. Né? Mas todas estarão em 2014, com exceção do Simples Nacional. Todas aquelas contribuintes do ICMS e do IPI, evidentemente. Perfeito. A configuração, a parametrização, a implementação da escrituração fiscal digital do PIS e COFINS é a chave de acesso para o SPED, ICMS e IPI. Tá? Você já está começando a preparar a empresa para entrar no SPED, ICMS e IPI. Por quê? Porque a tabela tem muitos blocos em comum. Né? Então a gente pode ver, por exemplo, o bloco 0 é a mesma coisa para o SPED fiscal PIS/COFINS e para o ICMS e IPI. O bloco D, o bloco C, é a mesma coisa. Então, é uma excelente oportunidade para a empresa já ir pensando no SPED fiscal ICMS e IPI ao implementar o SPED fiscal PIS/COFINS. 5 diquinhas para implementação com êxito do SPED fiscal PIS/COFINS. Aproveite a oportunidade para revisar toda a tributação adotada, sempre com a orientação do contador, seja ele interno ou externo, organização contábil. Tá? Faça uma faxina no cadastro. O pessoal de TI chama de higienização. Né? Dica número 2. Una as competências da empresa de software da organização contábil com a do contribuinte,
para que troquem informações entre si e consigam gerar aqueles blocos com êxito para que não dê problema na hora de entrega. Isso aqui vale para aquelas empresas que vão gerar parcialmente o arquivo. Dica número 3. Parametrizar minuciosamente o sistema. Tá? Realmente fazer uma auditoria no sistema. Dica número 4. Adotar algum tipo de auditoria eletrônica. Existem várias no mercado, vários produtos. Tá? Aqui não vamos fazer propaganda de ninguém, mas tem várias. Auditoria eletrônica do quê? Auditoria eletrônica do Sintegra, auditoria eletrônica da Nota Fiscal Eletrônica, auditoria eletrônica do SPED, existem várias. Você tem como fazer uma checagem no arquivo antes da transmissão. E se der tempo, corrigir o que está comprometedor. Né? Dica número 5. A pessoa que se encarregar dos controles internos da empresa, o faturista, a pessoa que controla estoque, né? A pessoa que faz parte da administração da empresa, tem que ter um contato direto com a contabilidade ou com a organização contábil, para que sempre que tenha dúvidas, recorra ao contador. Ele pode auxiliar muito nisso. Tá? Um momento de reflexão, gente. Diante de tudo isso que a gente expôs para vocês, a gente tem que pensar muito bem no que deverá ser feito, se é que já não foi feito ou está a caminho de ser feito, né? Essa mudança, essa inovação tecnológica, ela é irreversível. A gente pode discutir prazo, a gente pode discutir algum detalhe disso, mas isso é a essência, o controle eletrônico, o cruzamento de informações é uma coisa irreversível. E a gente encontrou essa frase que reflete bem o momento pelo qual estamos passando. As coisas mudam, quer você queira ou não. Você só tem que escolher adaptar-se às mudanças ou sofrer com elas. E os sofrimentos são as multas, que aqui a gente ressaltou no começo da apresentação, de R$5.000 por mês de atraso. Mas eu tenho certeza que, como vocês vieram aqui para esclarecer as dúvidas, estão preocupados com isso, isso não vai acontecer com nenhum de nós aqui. Gente, muito obrigado, boa tarde, obrigado pela paciência.